aqui do Talk. Eureka, representado aqui pelo Reginaldo. Seja bem-vindo, Reginaldo, por favor. Boa noite. Gostaria de chamar a Joelma, da Vinhelux, para estar aqui presente também. Fica à vontade, Reginaldo. Gostaria de chamar Angélica, Juliana, da Angélica da Requinte Externo, a Juliana Infanger também está aqui representando a CEO aqui da Premium Sob Medida, Marcenaria Sob Medida, e a Elis, massoterapeuta, representando aqui a parte de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estar presente. Podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui. Então, o Viver com Propósito, que é o nosso evento aqui de hoje, o nosso talk, representa não só o ambiente, mas também o nosso autocuidado. Por isso, a Elis, que é massoterapeuta, que é a representante da Renata França, né, do método Renata França, formadora oficial aqui da nossa cidade, está aqui presente para representar e falar um pouco do nosso autocuidado, para que a gente possa cuidar do nosso ambiente que nos cerca, para que a gente possa cuidar do local que a gente trabalha, de onde a gente mora, de onde a gente vive. Então, a Elis representa aqui essa parte da saúde. E todas as outras empresas que estão aqui presentes, cada uma tem uma importância, pois elas representam, assim como a Angélica da Requinte Externo, o ambiente acolhedor que a gente tem que ter, que a gente proporciona para a nossa família, no nosso trabalho. A Ju, a importância de termos um ambiente pensado, um ambiente organizado, e uma marcenaria como a que eles proporcionam, de luxo, né, de alto luxo, tudo sob medida, como isso é importante no ambiente que nós estamos, que nós vivemos, que nós trabalhamos. A Joelma, da Vinhelux, como a importância da iluminação. Olha o aconchego que a gente está aqui nesta noite. Olha esses lustres, luminárias que temos aqui da Vinhelux, maravilhosas. Como criou um ambiente acolhedor, como que é importante a gente ter uma iluminação adequada, pensada, um projeto acolhedor, um projeto adequado para cada ambiente. E, por último, e tão importante quanto todos os outros, né, o Reginaldo, da Eureka, que é uma empresa maravilhosa, que faz toda a automação residencial, corporativa, faz a vida ficar mais leve, mais informatizada, tudo pensado, uma cortina, abrir, como é importante, como é bacana você estar chegando na sua casa e programar tudo. Você pode programar tudo na palma da mão. Então, hoje, esse talk é sobre isso, é sobre a gente deixar a nossa vida mais leve, pensando em cada detalhe, desde o nosso autocuidado, porque se a gente não estiver bem, isso reflete, né, em todo o nosso redor, reflete em todo o ambiente. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma desses setores, de cada uma dessas áreas que a gente conseguiu reunir aqui da nossa cidade, empresas tão importantes e empresas de destaque, de renome aqui da nossa cidade, da nossa região. Porque eu penso que nós precisamos e devemos ser bairristas mesmo, né, gente? E valorizar as empresas que nós temos, as pessoas que nós temos da nossa cidade e também da nossa região. Mas como a nossa cidade é rica e rica em tudo, inclusive em empresas maravilhosas, eles estão aqui representando, cada um representando um pouquinho do que a gente tem de melhor no setor de home, de decoração, de marcenaria, automação. Então, eu gostaria de começar pelo nosso autocuidado, de falar um pouquinho com a Elis. Elis, a Amanda vai passar o microfone aí, passou? Vamos começar um pouquinho. Tá ligado? Ó, tá ligado, Léo? Tá, né? Gente, vou quebrar o gelo um pouquinho, começar aqui com a Elis. E a Elis atua diretamente com o toque, o corpo, o bem-estar. O seu trabalho é um exemplo, Elis. E, inclusive, gente, para estar aqui ontem,
Estive lá na Sala Rosa, a Sala Rosa mais famosa aqui da cidade de Vinhedo. A sala mais linda, rosa. A sala mais linda, pode falar alto, viu, Elis? Porque a amiga vai sair Esse que lá no fez o computador. projeto para mim, ficou lindo, é um projeto Ah, a Alice tá aqui, foi a Alice que verdade. fez. Linda a sala, Elis, super acolhedor. Elis, Alice, parabéns, super acolhedora. Eu não sabia que era da Alice. Foi a Alice. Parabéns, muito legal, super gostosa. A carinha da Elis. E ontem, a Elis falou, não, Ariane, você ainda não conhece a minha Sala Rosa, você tem que conhecer, eu faço questão que você passe por essa experiência, uma experiência, realmente, conhecer a Sala da Elis, para depois você poder falar com convicção, né, sobre o que eu faço, o que eu atuo. E eu gostaria de perguntar, Elis, como que você enxerga o papel do autocuidado na construção de uma vida com propósito? Bom, o autocuidado, ele é fundamental na vida com propósito, né? Se a gente não estiver bem, se não nos sentirmos bem, como que a gente vai levar o propósito à frente? Então, a autoestima, o autocuidado, poder ter relacionamentos, porque quando você se cuida, você consegue se relacionar melhor, você consegue cuidar das suas coisas melhor. Eu costumo dizer, e eu falo isso muito para as minhas clientes, vocês precisam se cuidar, olhar para si. E a partir do momento que você cuida de você, você consegue cuidar melhor do outro. Porque aí você consegue transcender esse amor, esse cuidado. Então, assim, uma coisa que é fundamental. Eu sei que a maioria aqui é mãe. E qual é o exemplo que vocês querem deixar para os seus filhos? De uma pessoa que se cuida, que se ama, que se valoriza? Ou uma pessoa que prioriza os outros? Então, eu acho que o autocuidado, ele traz para a família e também para o trabalho. E o propósito, ele vem junto com tudo isso. Ai, com certeza, Elis. Inclusive, eu queria ouvir aqui também um pouquinho da Angélica, que é especialista em criar ambientes externos que conectam estética, conforto e natureza, né, Angélica? Obrigada pela tua presença, seja muito bem-vinda. Como que você acredita que os espaços externos influenciam no nosso bem-estar, no propósito de vida? Boa noite a todos. Eu vim aqui representando a Requinte Externo, que é uma loja especializada em móveis externos. Mas eu gostaria que todo mundo olhasse com outra perspectiva, porque quando a gente fala em móveis externos, o foco é aquele móvel, varanda, piscina. E a ideia da loja é trazer peças mais refinadas, mais sofisticadas, sem perder essa essência, que é aproveitar os ambientes externos, estar mais próximo à natureza, a chegar em casa e se reconectar. Porque a gente precisa disso, né? Chegar em casa, ter aquele ambiente, aquele espaço acolhedor para recarregar as energias. E o objetivo da loja é isso, trazer móveis que adaptam para trazer essa leveza, esse charme, esse requinte mesmo para a casa de vocês. Ah, com certeza, isso você faz muito bem, né, Angélica? E falando em espaço e natureza, eu gostaria de falar também sobre luz, né, Joelma? A luz natural é que controla a luminosidade, influencia na nossa saúde mental, conforto, desempenho do dia a dia. A luz é muito importante, né? A gente às vezes não dá muita relevância, né, para a luz, mas ela faz toda a diferença, né, no ambiente, ela deixa mais confortável, ela tem até uma influência mental, né? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, a gente estar aqui. Eu que agradeço. Inclusive, gostaria de falar que a Joelma, proprietária da Vinhelux, faz uma curadoria incrível, parabéns. Estive lá na Vinhelux, parabéns. Estive em todos os lugares aqui antes de... E estão aqui em Vinhedo desde 2015, né, Joelma? Isso. Quando montei a loja, a minha ideia foi... A Patrícia fez um projeto da minha casa, né? A Patrícia! Parabéns. A Patrícia arquiteta, engenheira que está aqui presente também. Obrigada pela presença. E aí o que acontece? Nós viemos para Vinhedo e eu tive a intenção de montar uma loja, né? Mas na minha ideia foi assim, que tivesse lâmpadas. Foi o que eu pensei naquele momento. Mas depois eu percebi que a iluminação era muito além do que a lâmpada em si. Ela é a cereja do bolo. Né? Se você errar na iluminação, não adianta acertar em todo o restante. E a luz, ela traz todo o aconchego.
A natureza é tão perfeita que quando o dia amanhece ali meio amarelinho e vai, para que ao meio-dia a luz esteja forte, você possa estar na sua atividade ao máximo, e depois vai caindo até chegar à noite, cair o sol. E aí, esse cortisol que nós fabricamos aqui dentro de nós, é ele que fala, agora é hora de descansar, de dormir. Então, assim, tudo isso faz parte. Como nós vivemos hoje muito num ambiente fechado, então hoje a luz tem esse papel, a iluminação tem esse papel, porque você não fica lá fora, você fica dentro. Então, dependendo de como você está com a iluminação, o seu estado emocional, mental, fica totalmente abalado. Se você não tiver com a iluminação certa, na hora certa, no lugar certo. Então, realmente, a luz reflete, né, no nosso... Reflete. Mental, deixa a gente ou mais alegre, mais feliz, isso, deixa a gente down. Né? É isso. Eu costumo até sempre exemplificar para os clientes assim. Se você vai numa praça de alimentação do shopping, eu acho que é o exemplo mais prático. Ninguém senta na praça de alimentação do shopping e fica sentado ali horas. Justamente porque a luz é branca e é para você levantar e sair. Ninguém quer que você fique ali. E você vem aqui no Origem, olha como é a luz. Você fica aqui horas. Verdade. Porque é a intenção do ambiente. Porque a luz branca, ela te deixa elétrico, você não fica no ambiente. Você nem sabe que é a luz, mas é ela que está te movimentando. Então, para a mente, para o corpo e para a alma, a luz é muito importante. Com certeza, Joelma, faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Olha como tá acolhedor nosso ambiente aqui hoje, né? O Léo colocou umas luzes ali que, né, espantam um pouco, mas a Joelma tratou. Mas É pra gente ficar aí, é pro nosso bem. Ju, gostaria de falar um pouquinho sobre marcenaria, né? Que é um complemento também da luz, dos móveis ali externos. E, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de, gente, um adendo, de parabenizá-la, porque a Ju, ela é CEO ali da Premium, sob medida, marcenaria de luxo aqui da nossa cidade. E eu vi ontem uma matéria, né, no Instagram, de que a Premium recebeu o lugar número 1, né? O lugar número 1 na Campinas Decor, Isso, né? O ambiente que vocês patrocinaram, né? Que vocês participaram, assinado, inclusive, pela Rê Guatelli, que também está aqui, né? Está aí, Rê. Parabéns, gostaria de parabenizá-la, né? Por isso, que mérito, que bacana. Sim. Eu agradeço o convite, né? De estar aqui com pessoas tão bonitas, né? Como mulher tem força, rodeado de mulheres fortes. Sim, nós participamos do restaurante. Conheço a Renata de muitos anos e a Alessandra também. E foi para a gente um privilégio. Primeiro que ficou super bonito e segundo que o restaurante era um lugar de permanência. As pessoas podiam sentir o espaço. Elas literalmente estavam ali permanecendo, comendo. Então, acho que isso fez toda a diferença para a gente ganhar esse prêmio, junto com um projeto incrível das duas profissionais. Foi um espaço que realmente ganhou vida, né? Eu vi vários eventos acontecendo ali naquele espaço, até talks, né? Podcasts, que foram gravados lá. Foi um espaço que ganhou vida, né? Sim, exatamente. Foi onde a gente recebeu também os profissionais que nós convidamos e ganhou vida literalmente com o paisagismo da Rê também, porque era um paisagismo natural, interligado com a nossa madeira. Tudo tinha que funcionar e deu super certo. Acho que o resultado ficou incrível. Ai, que bacana. Parabéns, Rê. A Rê que é paisagista aqui também, né, de Vinhedo. Parabéns e obrigada pela presença aqui no nosso talk. Obrigada. Ju, o que torna um espaço verdadeiramente significativo? A gente acabou de falar, né? Um espaço que realmente ganha vida, né? Que é pensado sob medida. Para quem o habita? O que você pensa sobre isso? Na verdade, hoje a marcenaria, antigamente a marcenaria eram só móveis, né? Eu vou comprar um armário, vou fazer uma mesinha de cabeceira. Hoje não, a marcenaria ela vem para vestir a casa. Mas eu acho que esse vestir a casa é ter alma, é ter história, né? Cada morador que está ali, então acho que a marcenaria ela vai abraçando. Ela traz um pouco de como a pessoa se sente, ela traduz, na verdade, o que está dentro para fora. Então, eu acho que a marcenaria hoje justamente é para trazer a essência da família, da casa como um todo.
Ah, com certeza, né? E faz toda a diferença a gente ter um ambiente planejado, né? Com tudo, os locais corretos para a gente colocar cada coisa, né? Isso organiza a nossa mente, né? Sim, o sob medida ele é literalmente isso, né? A gente desenvolver projetos ou colocar no papel os projetos já pensados por profissionais. Mas eu acho que ali não, eu acho que não é só isso. É literalmente você deixar a essência da família. Aquilo tem que funcionar para aquela família. Isso é ser sob medida. Sob medida não é exatamente a medida. Isso é um complemento do nosso trabalho. Mas ele está sob medida da família de quem vai habitar no lugar, seja ele corporativo, seja ele residencial. Eu acho que ele tem que traduzir as pessoas que estão ali dentro. E cada um tem um estilo de vida diferente e é por isso que é sob medida e exclusivo. Exatamente Com isso. certeza. E, Reginaldo, Claro. Boa noite. Tudo bem? obrigada pela sua presença, Obrigado. por estar aqui. O Reginaldo é um dos sócios proprietários, né, da Eureka, Sim. uma empresa referência em automação aqui da nossa cidade e região. Inclusive, essas caixas de som maravilhosas que estão aqui, né, Reginaldo? Sim. Vocês não estão ouvindo ainda o som, tá? Mas ouvirão quando a gente for para outra sala. É da Eureka. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre, né, a Eureka. E depois eu vou te fazer uma pergunta. A Eureka é uma empresa de... a gente não é só automação. A gente fala que trabalha com tecnologia residencial, né? E eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, que a tecnologia, hoje, ela tem um aspecto um pouco vilanesco, né? Ela interfere demais na nossa vida, né? Ela acaba até não tendo, né, um aspecto positivo, né, no todo. Mas a Eureka mesmo encara a tecnologia como uma ferramenta, né? Ela pode estar presente na sua vida e pode estar presente e invisível, né? Ela não vai interferir, ela vai complementar, né? Ela vai servir de conforto, de segurança. E ela realmente, assim, eu acredito que com o nosso dia a dia, ela permite você ter acesso a muitas coisas que, por exemplo, o que a João me explicou é perfeito. A luz, a luz do sol, ela é ideal para o nosso organismo, né? Você tem o ritmo circadiano que permite você fazer acordar um pouquinho mais calmo, né? Acelerar durante o dia, e à medida que for escurecendo, o seu corpo tem que relaxar para descansar e para se preparar para o próximo dia, né? E com tecnologia é possível fazer isso dentro de casa, reproduzindo a luz do sol, inclusive com as mesmas fases do dia, manhã, tarde, noite, né? E com isso você consegue, né, mesmo estando dentro de casa, você está de acordo com o ritmo circadiano do seu corpo e da área externa, da luz do sol, né? Perfeito. A automação, então, né, concluindo, ela contribui, né, para uma vida Sim. mais equilibrada, Sim. com mais propósito, né? Eu acho que a automação acaba... Você acaba se dedicando ao que realmente importa, né? Alguns processos nossos diários, eles são muito mecânicos, né? Acender uma luz, abrir uma cortina, saber se o ar-condicionado está ligado ou desligado. Você coloca tudo isso com uma inteligência artificial, né? Que hoje também é outra palavra, na moda e assustadora, né? Mas você coloca, né, uma inteligência que você adequa muito para o seu perfil mesmo. Então você acaba deixando, né, essas operações mecânicas para ser feito por uma máquina, né, por uma inteligência artificial, e você acaba cuidando da sua casa, da sua família, né, de você mesmo, né? É importante isso. E realmente é possível fazer isso com tecnologia, né? Com automação, né? Mais especificamente. Que quando a gente fala também automação, é uma série de sistemas e recursos que já existem no nosso dia a dia. Eu falei de luz, né? De ar-condicionado, cortinas, né? Portão, você pode automatizar. Agora, a forma como você vai fazer isso, se vai interferir
na sua vida, ou se vai estar presente, porém não uma coisa marcante, né? Uma tecnologia invisível que a gente fala, aí cabe ao perfil de cada usuário. Ótimo. E hoje, o que todos nós, né, buscamos nessa vida acelerada, que, nossa, uma rotina corrida, que ninguém tem mais tempo para nada, a gente pisca, já acabou o dia, já acabou a semana, já acabou o mês. O que a gente busca é um bem-estar físico, emocional. E voltando novamente no autocuidado, nós precisamos estar bem, primeiro conosco mesmo, né? E, Elis, o método que você aplica, que é um método diferenciado para nos trazer bem-estar, para nos trazer equilíbrio, para a gente estar desinchada, estar bem, estar relaxada para enfrentar toda essa rotina maluca que todos aqui têm diariamente, é um método exclusivo, diferenciado e que realmente faz uma diferença grande no nosso corpo na hora, visivelmente, né? É um método chamado Renata França, né? Aplicado aí por você. E eu gostaria de saber qual que é o diferencial desse método que traz todo esse bem-estar imediato. Gente, eu provei, eu estive lá. Eu provei, realmente traz uma diferença corporal, mental, com certeza, porque você entra em todo aquele relaxamento, aquela experiência toda, mas traz corporal também visível. Qual que é a diferença desse método para trazer todo esse bem-estar, todo esse emocional fica todo mais controlado, mais equilibrado? O que ele faz de diferente? Eu vou falar disso, porque o método, ele foi criado, na verdade a Renata criou primeiro a Miracle Touch, que é uma técnica que mistura drenagem, modelador e relaxante. Então você drena, modela e relaxa em 1 hora. Só que ela foi criada inicialmente para resultado imediato. Porque na época se falava em resultado, mas não se tinha resultado. E aí ela criou para isso, para ter o resultado imediato. Só que com o passar do tempo, e aí como essa técnica está difundida no mundo inteiro, o método está em mais de 80 países. São mais de 20 mil terapeutas no mundo. Então, aqui você consegue receber, se você estiver no Japão, consegue receber essa massagem, a mesma massagem. Então, hoje ela é muito mais vista como bem-estar e saúde, principalmente na Europa. As europeias procuram muito como bem-estar, por quê? A massagem, ela melhora o sistema linfático, o sistema venoso. A massagem, o toque em si, ela ajuda a liberar... Na verdade, ela ativa neurotransmissores que aumenta a liberação de alguns hormônios, que é a endorfina, a melatonina, a dopamina. Então, a massagem, ela traz tantos benefícios muito além do estético. A massagem, eu falo que ela traz o bem-estar e a saúde em primeiro lugar, né? A massagem, a drenagem, no caso, envolvendo a Miracle Touch, ela ajuda a eliminar toxinas, então melhora o sistema imunológico, a sua saúde fica melhor. São benefícios tão grandes que não tem como não se apaixonar. Por isso que você sentiu aquela leveza toda. Com certeza, as pernas ficam mais leves, né? Ficam. A gente sai desinchada e é visual, né? É visual. É visual, porque Muito bom. você tanto sente... Eu faço um teste com toda cliente que vai a primeira vez, que é muito interessante. Eu peço para levantar, eu faço a primeira perna e eu falo, essa parte não é instagramável. Essa parte é um momento em que você sente verdadeiramente o que essa massagem faz, que é o benefício do bem-estar. Então eu peço para levantar a perna, levanta a perna, faz ali o teste, e a hora que vai levantar a outra perna, não consegue. Verdade. Tem que fazer muita força. Verdade. É Foi o que sensacional, aconteceu com verdade. você ontem, É o foi. bem-estar, é imediato. E falando em bem-estar, né? A natureza, Angélica, que hoje em dia, né, é muito elogiada, muito buscada. Todo mundo busca por estar próximo à natureza, por trazer bem-estar, por trazer uma sensação leve, uma sensação de frescor, né, para dentro de casa, para quem está perto, próximo à natureza. Você entende que hoje existe uma busca por móveis, né, externos, náuticos, enfim, porque nós queremos estar acolhidos, né, melhores acolhidos, né, inclusive esse aqui é requinte externo, mas acolhidos e próximos à natureza. Você percebe essa busca pelo acolhimento
mais próximo, integrado à natureza? Sim, hoje as pessoas elas pensam muito na hora de escolher o móvel externo, porque não é um móvel externo, é um móvel normalmente usado em ambientes internos, né? Porque hoje em dia ninguém quer receber na área íntima da casa, ninguém quer usar a parte íntima. Então, investe-se muito na área gourmet, no jardim, enfim. E cada dia a gente busca qualificar as peças de modo a trazer esse conforto aqui, ó, esse requinte que tem nas peças. São peças completamente confortáveis que podem ser usadas, inclusive, numa sala, né? Tem inúmeros balanços que podem ser usados em sala. O mesmo balanço pode ser usado no jardim. Então, assim, o intuito das nossas peças é trazer esse acolhimento que a gente usava muito no externo em ambientes mais fechados, né? Então, a busca tem sido cada vez maior por peças mais sofisticadas, por peças mais robustas, como é o caso dessa poltrona, por exemplo. Ela não tem um tamanho convencional, porque essa daqui é uma peça que você pode deitar, pode descansar de verdade, né? Então, a gente está cada vez mais trazendo esse acolhimento nas peças. Uma integração, né? Sim, integrando os ambientes, né? E, Joelma, qual que é a visão da Vinhelux nos papéis do ambiente, na construção de uma vida mais equilibrada, com propósito? Qual que é a visão da Vinhelux sobre isso? Como eu disse, quando começamos ali a Vinhelux, eu tive uma ideia, né? E eu fui empurrada, né, pela necessidade realmente de projetos de iluminação. Porque hoje, quem conheceu a Vinhelux antes, quem foi na Vinhelux atualmente, viu a diferença. Nós fizemos algumas mudanças porque realmente eu precisava dar uma consultoria. A pessoa vai lá comprar uma lâmpada para o banheiro. Não tem como não entender como é o banheiro dela. A gente precisa entender se a lâmpada que nós estamos oferecendo para o banheiro é uma consultoria de venda, uma lâmpada para o banheiro. A pessoa fica assim, não, mas é só... Não, mas vem cá, que tamanho que é seu banheiro? É no meio? É de lá? Então, assim, a gente sentiu essa necessidade dessa consultoria de venda para qualquer tipo de coisa de iluminação dentro de uma casa. Porque eu acho que a nossa casa é o nosso refúgio. E ali não pode, mesmo que seja simples, tem que estar de acordo, porque é o seu refúgio. E eu não vou chegar lá, a pessoa, eu vim comprar uma lâmpada para o meu banheiro. Eu pegar e falar assim, qualquer coisa. Não, eu quero entender. Isso para uma lâmpada, para um projeto inteiro. Então, a gente sentiu essa necessidade dessa consultoria. Para realmente essa compra ter um propósito. Ter um propósito, exatamente. Ter um propósito e que esse propósito tenha reflexo na vida da pessoa lá na casa dela. Essa foi a nossa... Eu acho que a Vinhelux influencia nisso. A gente fazer não é uma venda, na verdade a gente quer fazer uma consultoria para atender o cliente, não simplesmente vender. Então acho que a Vinhelux entra nisso. Com certeza. E nos ambientes também, Ju, sob medida, qual que é a força maior, quando alguém busca um ambiente, qual que é a força maior que vocês ali tentam entender, né, os consultores, os vendedores, para que dentro daquele planejado tenha a essência do cliente? Sim, Vocês precisam, né, entender qual que é a essência de cada cliente, qual que é o estilo, né? Tem todo sim, com certeza. significado. Eu acho que o nosso trabalho é justamente unir a funcionalidade com a estética, mas sem perder a essência. A essência ela é única. Quando eu fui trabalhar em área de vendas, eu busquei muito curso de autoconhecimento, né? Então, primeiro eu fui me conhecer para saber quem eu era, para poder passar para o outro, entender do outro, captar aquilo lá e traduzir dentro dos projetos. Então, hoje eu direciono muito a minha equipe para esse atendimento mais personalizado. Tem cliente que você vai muito pela praticidade, tem cliente que você vai muito pela sensação. Tem clientes que você pega uma escolha de um acabamento, você tem que mudar 3, 4 vezes para ele voltar na primeira opção. Então, você tem que ir criando essas sensações, né? Então, você tem essa questão acho que de pertencimento, né? Você tem que entender daquilo, posicionar o cliente dentro da casa deles, tem que criar a sensação. Sabe aquele negócio, ufa, cheguei em casa, vou tirar o sapato. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer na loja, mas com atendimento muito humanizado.
muito humanizado, porque são perfis muito diferentes, são perfis de profissionais muito diferentes. Cada profissional traz a sua essência, junto com a essência do cliente, a gente tem que captar isso e entregar a casa, porque a gente está bem em reta final ali, de entrega mesmo, sabe? Assim, onde tudo começa a aparecer. Então, tem que ir onde o cliente começa a se enxergar, onde ele começa a se ver, onde ele começa a abrir e fechar a gaveta, falando, nossa, mas não era desse jeito que eu queria que fosse. Não, nossa, me surpreendeu. Ficou muito melhor com a sua, com o seu direcionamento. Ou às vezes a gente muda pouquíssimas coisas para o cliente, para deixar aquilo mais funcional, sem mudar a estética do projeto que vem para a gente. Então, a gente vai entendendo aquilo do cliente, vai falando, mas se a gente fizer isso aqui, trocar por isso, vai ficar muito mais funcional. Lá na frente, a gente colhe isso depois. É fantástico. É importante, né? Deixar funcional, deixar acessível e algo que realmente sirva ali, né, pro dia a dia, né? Porque às vezes fica bonito, mas você fala, nossa, Não gastei funciona. uma grana e isso aqui não funciona, que raiva, né? Por isso, a preocupação de deixar bonito e funcional, né? Exatamente. E falando em humanizar, Reginaldo, tem uma preocupação da Eureka de humanizar e deixar acessível a automação? Porque existe, né, um tabu hoje e sempre existiu, né, de que a tecnologia, né, a automação, seja ela corporativa, seja ela residencial, de que ela não é, assim, humanizada, de que ela não é acessível. E a Eureka torna isso, né, possível e torna isso acessível. Sim, sim. Tem essa preocupação? A gente tem sim, porque não adianta... primeiro que assim, a Eureka ela representa as melhores marcas do mundo em automação residencial e áudio e vídeo, né? Então, ainda assim, a gente teve uma preocupação de falar assim, olha, se você está com a melhor ferramenta, se você não tiver uma mão boa, se você não tiver a pessoa certa por trás, não resolve nada. Você acaba entregando um produto que ele não vai desempenhar adequadamente. Então, a gente já tem esse cuidado, né, com o nosso pessoal e em oferecer, além do produto, o serviço, a cobertura, até para ultrapassar essa barreira, né, do mal-estar de tecnologia, né? O problema é que a tecnologia está presente na nossa vida. Não dá mais tempo de você se separar da tecnologia. Hoje, nosso dia a dia envolve e precisa de tecnologia. O que a Eureka tem que fazer, sim, é realmente focar, né, oferecer o melhor produto tecnológico, mas da forma mais humanizada possível, entendendo, né, qual é o propósito, porque eu e o Emerson, meu sócio, a gente é apaixonado por tecnologia, né, mas não é todo mundo que é assim, né, deixa isso pra gente, né? Mas o benefício, sim, que a tecnologia traz são para todas as pessoas, né? Eu penso muito assim na automação, por exemplo, para a terceira idade, para realmente pessoas idosas, né, que conseguem ainda com a automação ter uma liberdade, ter autonomia, ter dignidade, né? É importante isso. É verdade, né? A automação para a terceira idade. Ela permite. Com certeza. Ainda a pessoa ter a independência, né, que a pessoa talvez, né, quando envelhece, precisa de uma ajuda, de apoio, tudo. A tecnologia pode oferecer isso e ainda permite, né? Não é uma coisa assustadora, porque aí é nosso trabalho não deixar assustador, é deixar presente sem ser imponente, sem se impor. Né? E ela se integra, né? A automação se integra, claro, nos projetos aí de tantos arquitetos que estão aqui presentes, né? E tornando, assim como você falou, né, da terceira idade, não só da terceira idade de todos, mas se focou agora principalmente nessa mobilidade, né, que às vezes a pessoa da terceira idade não tem, e você ter a tecnologia ali humanizada na palma da sua mão, isso facilita muito a vida, né, de um... Sim. A gente procura fazer a customização inicial da casa, né? Uma casa automatizada, ela pode controlar luzes, cortinas, ar-condicionado, portões, equipamentos de áudio e vídeo, né? Só que cada morador acaba criando uma própria rotina, né, de utilização e realmente de convívio, né? O que a automação tem que fazer é se adaptar à pessoa, não ao contrário. A pessoa se adaptar à automação. Então, é realmente isso que acontece. Normalmente, um prazo de 2 ou 3 meses,
a pessoa liga para a gente e fala, ó, agora eu quero essa alteração, e aí é possível fazer, né? Realmente, o interessante é isso. A pessoa não sabe que ela vai gostar de, durante a noite, deixar um abajur de passagem aceso. Ela ainda não morou nessa casa, é uma casa nova, né? Então a automação permite você acender e apagar esse abajur sem ter interferência humana, deixar programado, é um hábito, é uma iluminação de passagem, né? Então é realmente assim, deixa a parte chata do dia a dia para a máquina fazer, né? E você realmente foca no que de fato Deixa a parte importa. chata do dia a dia pro Reginaldo, gente, pro isso Emerson, aí. lá pra Eureka pensarem, fazerem, né, tudo isso aí. acontecer, que dá tudo certo, né, Reginaldo? Fica perfeito. Elis, eu gostaria de saber qual que é o conselho que você daria como massoterapeuta, como aquela que, através das suas mãos do toque, né, traz todo esse bem-estar. O que você daria? Qual o conselho que você daria para quem sente culpa em se priorizar? Porque antes de tudo, da gente fazer tudo acontecer no nosso dia a dia, a gente tem que se priorizar, mas muitas vezes a gente se sente culpada. A gente fala, nossa, mas gente, eu vou parar minha vida inteira hoje para ficar 1 hora lá fazendo massagem? Então a gente fica realmente com essa culpa na mente. Ah, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho um monte de cliente para atender, eu não vou parar 1 hora para fazer massagem. Isso é muito chique para mim, né? É muito, não dá. E qual o conselho que você daria pensando no bem-estar que nós temos que primeiro nos cuidarmos, né? Para depois cuidar de tudo que vem aí pela frente? Qual conselho você daria para essas pessoas que sentem culpa em se priorizar? Eu acho que a primeira coisa é se amar mais. Se ame mais. Porque, como eu já disse ali no início, a partir do momento que você se ama mais, você se cuida, você consegue cuidar melhor do outro. E 1 horinha, é só 1 horinha. E você vai sair dali, gente, em êxtase. Que aí tudo vai ficar mais fácil. Porque como os hormônios se equilibram durante a massagem, você vai vender bem, você vai atender bem o seu cliente, o filho não vai te estressar, vai ficar bem. Então, se ame mais e se priorize acima de tudo. Antes de tudo, se ame mais para depois poder prover para Exato. outras coisas, né? Tudo que você Exatamente. precisa enfrentar aí no dia a dia. Exato. Ótimo. E, Angélica, em relação aos ambientes, aos seus materiais aí externos, né, que você entrega com excelência, o que você diria desses refúgios tão aconchegantes que hoje estão cada vez mais em evidência, né, e procurados aí em projetos, destacados em projetos de designers, de arquitetos, enfim, projetos residenciais que estão em evidências, em destaque aqueles refúgios que você fala, nossa, eu quero ficar naquele cantinho. Qual a dica que você daria para esses cantinhos, assim, de refúgio especiais? A primeira dica é procurar requinte externo, né? Eu vou contar um caso de uma cliente, né? Ela já era cliente da loja e ela havia comprado poucas coisas e ela voltou na loja querendo mais itens. E eu fui até a casa dela porque a gente sempre faz essa sugestão de visitar o cliente quando ele não está assessorado por nenhum profissional, porque tem vários parceiros aqui que nos trazem os clientes. Então, a gente sugere, né, a visita. Então, eu fui conhecer a casa da cliente. E ela era uma cliente que nitidamente se amava, né? Ela tinha uma energia muito boa, tanto ela quanto o marido. A casa dela era toda automatizada. Tinha móveis maravilhosos. Tinha luzes maravilhosas. Só que faltava o toque da requinte, né? Então, eu cheguei na casa dela e ela me pediu sugestões porque ela tinha aquele móvel externo tradicional, que era uma mesinha, algumas cadeiras. E ela falou assim para mim, eu não uso essa mesa. Era nítido o porquê ela não usava. Estava no lugar errado. Então, esse olhar é bem mais fácil para mim, né? Para nós lá da loja, para um profissional, para poder indicar, né, o que fazer. Então, ela tinha a casa perfeita, tanto é que a casa dela é tão aconchegante, tão acolhedora, que eu considero uma das casas mais perfeitas para se morar. E não é grande, né? Não é nenhuma mansão milionária. Não, é a casa perfeita, porque tem tudo. E é nítido o quanto eles amam estar ali. Então, quando eu cheguei, ela tinha prazer de morar na casa, né? Só que faltava esses detalhes. Então, nós sugerimos uma mesa maior, posicionamos no local correto,
trocamos as espreguiçadeiras convencionais por peças mais confortáveis, com estofado, um ombrelone fixo. E hoje ela, ela sempre troca mensagem falando que ela convidou uma amiga de São Paulo para vir conhecer a casa dela, que faltava aquele detalhe para ela ter essa confiança em trazer uma pessoa assim de fora. Então, para nós é muito prazeroso em chegar nesse ponto, né? A cereja do bolo. A gente chegou e fez toda a diferença. E é muito gostoso ver que eles usam a casa. E eu voltei algumas vezes e ela sempre recebe muito bem, com uma boa música. Então, dá para ver esses detalhes de cada uma aqui. E para nós é um prazer gigantesco em fazer parte da casa, né? Com certeza vocês fazem com bastante acolhimento, com tecnologia, né? Porque essas cordas náuticas, todos esses alumínios, tudo tem tecnologia, né? Tudo. Para sobreviver aí ao tempo, enfim. E hoje, fazem com muito sucesso. sim. E hoje o mercado está muito, vamos dizer, prostituído, né? Então você vê um móvel externo quase em cada esquina. Só que tem detalhes que vocês vão ver no futuro. Eu recebo com muita frequência solicitações de reforma e a gente não faz, né? A gente não faz reforma se não for nossas peças. Inclusive, essa semana, um cliente enviou uma foto, vou até postar. O marketing disse que eu posso, então eu vou postar. Porque embaixo da mesa estava enferrujado. Nem tudo é alumínio, né? São detalhes que você vai ver com o tempo. Então, o cliente estava com a mesa externa, só que por baixo dava para ver que não era. Ele ainda sugeriu se nós comprássemos a mesa dele e oferecêssemos uma nova. Então, assim, não tem como fazer. É o barato que sai caro, né? Então, são detalhes, gente. São detalhes. Tem toda uma tecnologia por trás dessa corda, desse alumínio. Não é qualquer coisa. Isso daqui é requinte externo. Parabéns, Angélica. Obrigada. Joelma, quais inovações na iluminação, né, que tem contribuído para transformar os espaços com mais bem-estar, com mais cuidado, com mais autocuidado? Quais são essas tecnologias que hoje a gente encontra na iluminação? Eu acho que o LED, ele é uma coisa nova, tem, 10 anos, mas ele vem com muita mudança. A gente recebe muitos profissionais perguntando se vamos dar workshop para explicar, porque a iluminação ela é muito dinâmica. O que lançou em novembro já passou, já tem lançamentos novos. E cada vez mais interessantes e mais eficaz. A iluminação está muito dinâmica, então está chegando muita coisa nova. Então eu acho que a tecnologia veio a favor, mas nós precisamos nos manter atualizados. E a Vinhelux, ela faz esse papel, porque nós estamos direto nas fábricas. As fábricas nos chamam para poder apresentar todos os lançamentos antes de ir para a feira, antes de ir para tudo. Então, eu acho que, assim, principalmente para os profissionais, é muito importante você conhecer essa tecnologia nova. Eu acho que a automação, ela é importantíssimo também para essa tecnologia. E eu acho que em pouco tempo, como as coisas estão mudando muito rápido e a gente está aí sendo engolido por tudo, porque está indo muito rápido o dia, eu acho que logo vem a fibra ótica e ela vai vir também muito forte na iluminação. Hoje ela é uma coisa um pouco mais decorativa, mas é um produto que vai ser uma tecnologia muito importante aí para o futuro. Me falaram assim, já vi várias coisas que na China o LED já é ultrapassado. E agora é tudo fibra ótica. Então, eu acredito que o futuro ainda temos muitas coisas para ver aí sobre iluminação ainda. Então, muitas coisas boas, muitas coisas vai boas. Contribuir para um ambiente mais acolhedor. Acolhedor, aconchegante, tudo no lugar certo. Isso que é importante. Ótimo. Ô Ju, e o design personalizado, né, que é o que vocês buscam ali com excelência, né, proporcionar nas residências, né, nos ambientes corporativos e residenciais, ele é uma ferramenta para transformar os espaços em extensões do nosso estilo de vida, né? Exato. E de vida e de propósito. Uhum. O que você tem a dizer, a falar para a gente sobre isso? Eu acho que quando o projeto é bem feito e bem pensado, ele sustenta o estilo de vida da pessoa, né? Eu acho que quando você não sabe... Todo mundo fala muito sobre propósito, né? Mas
sem você saber quem você é, para que caminho você vai, qual é a escolha que você vai fazer. Então, a gente tem que entender muito bem do cliente, direcionar muito bem o cliente para que aquilo faça parte da vida dele e todo o resto funcione de forma harmoniosa. Eu acho que é isso. Com certeza. E para finalizar o nosso bloco aqui, eu gostaria de fazer a última pergunta para o Reginaldo. De que forma a automação residencial pode transformar a casa em um espaço mais acolhedor, de maior bem-estar? Qual que é a dica assim, que você fala, não, já que você não vai automatizar a sua casa inteira, para você deixar o seu espaço mais acolhedor, eu acho que da automação isso daqui não pode faltar. Olha, a gente estava falando de música, né? E música é uma coisa que normalmente ela é deixada em segundo plano, né? Você acha que uma caixinha de som vai funcionar e não é sempre que é assim. A música tem que estar presente na nossa vida, né? A música emociona e você consegue com, né, esses equipamentos de automação, você consegue não deixar nada aparente. Você só vai ter a música, você não vai ter a caixa de som. Né? Você vai ter uma caixa invisível, que a gente fala. Ela pode estar na parede, pode estar no forro de gesso, ela pode estar escondida no paisagismo, né? Então você ainda vai ter o benefício da música, né? Ela ainda vai estar presente na sua vida. Então eu acho que assim, a parte de conforto, a automação, ela assim, eu acho que é o benefício primário, né, da automação, conforto, é o que ela proporciona. Mas tem vários aspectos práticos hoje que a gente está falando aqui sobre obras, né? Os ambientes integrados, a gente esquece normalmente que ambiente integrado tem pouca parede. Pouca parede, tem interruptor. Verdade, tudo integrado não tem que pôr no chão, né? Eu vejo muitos lugares aí, locais, com um interruptor. Sim, mas hoje você controla a iluminação ou qualquer outro recurso com assistente de voz, né? Então você não precisa do interruptor na parede. Hoje, praticamente, acho que o dispositivo principal, né, de quem mora numa casa automatizada é o smartphone. E ele não sai do nosso lado. Felizmente ou infelizmente, não sai. Mas o fato é que ele está presente e com um smartphone você tem o controle completo e absoluto da casa. Então, a gente fala assim, depende do tamanho do projeto, você tem que controlar 100 circuitos de iluminação, 120. Isso é muita coisa. Você tem que deixar uma parte automatizada, o jardim, né? Você alinha ele com um relógio astronômico e passa as luzes do jardim acender sem ninguém comandar. Né? Automaticamente, quando o sol se põe, né? Ele se põe mais cedo no inverno e mais tarde no verão. E sua casa vai se adaptar automaticamente a esse período de tempo, né? Essa diferença que tem de horário. Né? Então, acho que conforto é primordial. E a parte de segurança também. É verdade, segurança. Né? Mesmo nós morando em Vinhedo, Valinhos, né, região, nós não podemos abrir mão, né, da segurança. E isso a gente pode controlar também, né, na palma da mão. Você controla, a automação integra câmeras, controle de acesso, porta, portão. Né? Você pode, para prestador de serviço, você não precisa dar uma chave, você dá uma senha, que ela pode ser cancelada, alterada, né? Mas eu acho que também tem uma coisa que a gente não está prestando atenção, que é a parte da cibersegurança. Né? A gente anda expondo demais a vida, né? Na internet. Nas redes sociais. Isso. É verdade. Isso é verdade. Então, assim, e não só isso também. Inclusive, vocês estão em tempo real na internet. Não é só isso. Uma casa, vamos falar assim, decidiu que é uma casa inteligente, né? Ela vai estar completamente conectada na rede. Você vai controlar ela fora de casa. Se você tem esse acesso, é possível, né? Possível que outra pessoa possa querer entrar também. Possa querer também acessar, né? Acessar suas câmeras, suas senhas, controle de acesso também, né? Então, a gente já está preocupado com isso, né?
reunindo serviço, né, com dispositivos. Então, a gente tem, fora a rede, a gente tem um firewall, fora esse firewall de proteção, você ainda tem senhas duplicadas, né? Você ainda tem um usuário master que passa a receber notificação de qualquer coisa estranha que aconteça, né, no sistema e na casa. Mesmo a Eureka, ela só faz um acesso, uma manutenção remota, uma atualização com a permissão do morador, né? Sem ele liberar por senha, a gente não tem mais acesso à casa inteligente. Então, assim, é uma preocupação que você está, quanto mais sofisticado e mais integrado com a rede, com a internet, a casa é possível que se torne mais vulnerável se ela não for feita um estudo de cibersegurança também. Perfeito. Obrigada, Reginaldo, por toda essa explicação e por nos alertar, né, gente? Porque realmente hoje em dia a cibersegurança aí, inclusive eu vi até depoimentos de delegadas e delegados, né, que eles estão deixando a dica aí para quando você, sei lá, estamos aqui no Origem, não postar no momento imediato, né, que você está aqui no Origem. Isso é uma das coisas aí que eles indicam por segurança, né? Porque as pessoas más aí estão atentos atentos às redes sociais para propagar o mal por aí, né? Mas, enfim, gente, voltando aqui para o nosso autocuidado, eu gostaria de vou finalizar o nosso talk, eu gostaria de perguntar se algum de vocês tem alguma pergunta aqui para os profissionais que estão aqui presentes, se algum de vocês, empresários que estão aqui presentes, arquitetos, designers, temos muitos paisagistas aqui presentes. Se vocês têm alguma pergunta para fazer para esses empresários que estão aqui, né, representando cada uma área importante aí da Decor, a Elis da Saúde. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Não? Ninguém? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês de que a importância da gente se cuidar primeiramente, desse autocuidado interno, para depois a gente deixar o nosso ambiente mais leve, o nosso ambiente mais gostoso. E gostaria de agradecer a presença de todos os empresários que estão aqui presentes, representando cada uma área importante da decoração, a eles da saúde. Gostaria também de agradecer a presença da Larissa, da Casa Gorski, que inclusive inaugurou há pouco tempo aqui na nossa cidade. Tem uma curadoria maravilhosa de decoração, impecável. Obrigada, Larissa, pela sua presença, por estar aqui também presente no nosso talk. Parabéns, tive a honra de fazer a inauguração, né? De realizar a inauguração da sua loja maravilhosa. Vocês têm que conhecer quem ainda não conhece. Gostaria de agradecer os empresários que estão aqui presentes. Tem muitos aqui enfim, se eu fosse citar cada um de vocês que estão aqui, realmente são muito especiais. Conheci e estou muito feliz também com a presença da Fernanda, né? Fernanda e Renata. Renata. A Renata que, inclusive, deixou um mimo para nós aqui hoje. Ela é uma empresária do ramo alimentício, né? Ela representa a farinha Santa Rita. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, já devem ter degustado, provado, né, a farofa, né, Santa Rita, que tem aí disponível nos mercados, na Maria, enfim. Ela deixou um kit dessa farofa para a gente degustar depois em casa. Obrigada pela presença. E vamos agora, gente, finalizar o nosso talk, que já está todo gravado. Depois a gente vai editar, vai postar, vamos marcar todos. Eu agradeço a presença de vocês. Teremos agora um happy hour harmonizado pela Vinomundo. E são vamos degustar 3 vinhos. Na verdade, um espumante e 2 vinhos. E quando nós estivermos lá na outra sala, eu gostaria que a minha amiga que está aqui presente também, que é a Roma Cool, que é marketing, ela é da área de marketing da saúde e também sommelier, tem uma confraria maravilhosa que eu participo.
que ela falasse um pouquinho sobre, ela vai falar depois pra gente um pouquinho sobre cada vinho que vocês vão degustar, juntamente com os pratos que a Origem vai servir aí para vocês. Cada um tem recebeu aí um menu, né? E aí, juntamente com esse menu, a Rô vai falar um pouquinho sobre cada vinho. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e de encerrar o nosso talk. Muito obrigada. Obrigada, Angélica. Obrigada, Ju, Reginaldo, Joelma, Elis. Obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada, Larissa. Obrigada.